A revista divulga a lista das melhores e piores cidades para se viver no mundo. Quero ver. Isso é legal, hein? Um estudo conduzido pela revista The Economist elegeu as melhores e as piores cidades para se morar. A publicação avaliou o nível de estabilidade econômica and social, ofertas de lazer and cultura, saúde, educação and infraestrutura das principais localidades ao redor do globo terrestre. Vocês querem primeiro as melhores ou as piores? Vamos nas piores pra depois Acho que ficar primeiro feliz, as piores da última até a primeira, Então entendeu? tá, as piores da última pra primeira. Tá. Caracas, na Venezuela. Ai, cara. Caracas, na Venezuela. Duala, em Camarões. Harare, no Zimbábue. Karachi, no Paquistão. Trípoli, na Líbia. Argel, na Argélia. Dhaka, em Bangladesh. Port Moresby, em Papua Nova Guiné. Lagos, na Nigéria. E Damasco, na Síria. Damasco, na Síria. Agora eu fiquei em dúvida se é Damasco, na Síria, ou Caracas, na Venezuela, a pior cidade para se viver no mundo. Deve ser Damasco, na Síria, Deve né? ser, né? Certamente. Eu acho que tá do primeiro ao 10º lugar, será A que é pior cidade para se viver no mundo, então deve ser Damasco, na Síria. Tão meio, né? Tá muito meio ruim, junto, né, nesses assim, lugares aí, tá muito, muito ruim. Muito ruim. Nenhuma cidade brasileira nessa lista, hein? Não, nessa lista aí não. Das piores cidades do mundo. Tá ruim pra no se Brasil, viver. mas tem lugar muito pior. viu? Pois é. Tá difícil o negócio. mas gente, É um alento, né? É um alento. sempre tem alguém pior, né? Mas Damasco não é bom nem no Natal, imagina pra morar, gente. Eu adoro um damasquinho. Damasquinho é bom. Damasco é bom, cara. Damasquinho desidratado é uma delícia. Come Damasco pensando que é uma bala de goma. Não aí tem vai, como. aí vai que é o Dodge. Não tem como. Comer uma balinha da docília, ó, aqui, filho. E agora as melhores cidades para se viver no mundo, da 10ª para a primeira. Quero ver. Vamos ver. Porto Alegre, Brisbane, na Austrália. Ó. Melbourne, na Austrália. Genebra, na Suíça. Que lindo. Zurique, na Suíça. Perth, na Austrália. Tóquio, no Japão. Wellington, na Nova Zelândia. Adelaide, na Austrália. Na Paraguaia. Osaka, no Japão. E a última, ou melhor, a primeira melhor cidade para se viver no mundo é Auckland, na Nova Zelândia. Impressionante. Ontem bati um papo essa semana eu bati um papo com umas pessoas que estão vivendo fora do Brasil, que saíram do Brasil e tudo mais, não querem mais voltar, não querem mais saber do Brasil. Bati um papo com uma moça chamada Márcia, e ela mora na Nova Zelândia. E aí eu perguntei pra ela, e aí, Márcia, desejos de voltar a morar no Brasil? E ela, meu Deus do céu, mas nem pensar. Tu imagina, cara, ela mora num lugar mais legal de se viver no mundo. Ali, ó, Nova Zelândia tem 2 cidades entre as 10. E A Austrália tem 3. Tudo lá no mesmo lugar, né? Ou seja, no metade mesmo das melhores, continente. metade das melhores cidades é lá. Me surpreende um pouco Tóquio. Mais pela quantidade de gente, sabe? Tipo, Sim. bem A over, assim. população, Muitas né? pessoas que moram em Tóquio não vivem necessariamente bem, né? Em termos, assim, de Sim. espaço e conforto, como eu acredito que seja na Austrália e na Nova Zelândia. Sim. Mas em termos de evolução, né? De tecnologia e tudo mais, realmente. E também convívio social, né? O japonês é legal. de trabalho conviver. também, né? A questão econômica, a possibilidade de crescimento no trabalho e tal. Sim. Acho que Tóquio também bate um bolão. Mas muito curioso aí, então, Fetter. esse fato aí das cidades melhores e piores para se viver. Fala, Nessa meu. galera que tu troca uma ideia, a grande maioria são pessoas mais novas que saíram do Brasil pra tentar a vida, são pessoas estruturadas com família que foram lá, ou tá tudo misturado? Tá, eu vou te trazer os 3 casos que eu falei. Falei com a Maria Júlia. A Maria Júlia mora nos Estados Unidos, ali pertinho de Boston, no estado de Massachusetts. Nossa, ouvintaça. A Maria Júlia saiu com 19 anos do Brasil. Ela saiu de Araranguá pra morar ali em Boston. E também, tanto que ela nos disse que a situação dela, por enquanto, é de ilegal no país, mas mesmo assim ela não pensa de maneira alguma em voltar pro Brasil.
Aí falei com o Eduardo Santos, que é empresário no Brasil, que isso tem aí, cara. CPF, CNPJ, é isso aí, cara. É isso aí, E o cara. Eduardo Santos também não demonstra interesse em voltar a em morar, Portugal. a viver no Brasil. Tá morando em Portugal. E ontem falei com a Márcia Machado, o nome dela, pediu pra eu chamar ela de Marcinha, porque Márcia parece que a gente tá brabo com ela. A Marcinha mora então na Nova Zelândia, saiu do Brasil, saiu de Esteio, ou Sapucaia, não sei se é Esteio ou Sapucaia, e foi viver na Nova Zelândia desde os 30 anos. Hoje ela tem 36 e tá vivendo já há 6 anos e não pretende voltar Ela foi a morar no sozinha Brasil. também ou ela já tinha família, filhos? Ela tinha amigos que foram morar e que acabaram convencendo-a de ir visitar. Mas ela não E aí tinha... ela não- acontece aquela história, ela vai, visita, se apaixona e não Aí, volta. É, isso aí. Mas é, É o que a caso gente- das pessoas... Desculpa, Rodak, que não tem, assim, na grande maioria, talvez não tenha essa coisa, o núcleo familiar tão É. montado, assim, É, mulher, filho claro. e tal, porque é mais difícil pro cara largar tudo. Claro. E outra, a gente tem as histórias boas, né? Não fazendo advogado do diabo, mas a gente fica sabendo de quem se deu bem. Agora, Isso. quanta gente foi e tomou uma ruim? Não, mas mesmo o que é tomar uma ruim? Não vencer lá, né? Ter que voltar pro teu país. mas muita Mas aí gente que vai... o que é vencer, Rafa? Cara, não conseguir se estabilizar lá, um trabalho, legalidade, ter uma Tá. questão financeira legal, tá lá bem, né? Tá. Regular. E outra Eu acho coisa, que né, isso é Feta? importante. Muita gente que vai, principalmente gente assim mais nova, solteira, que não tem família, eu conheço várias pessoas, a gente conhece vários colegas, ex-colegas nossos aqui de RBS que se mandaram pra Austrália e acabaram começando as suas vidas lá com trabalhos que muito provavelmente não aceitariam fazer aqui. Com certeza. Sim, E sim. que, aliás, Lelê, só pra... Que não só tem pra nada te- de errado. Não tem nada de Deixar bem errado. claro, mas- né? Mas que são mais valorizados, Sim, digamos assim, nesses sim, lugares, claro. ao ponto da claro. pessoa se querer fazer. Porque tu consegue viver. Exato. Só pra colaborar com o que tu tá dizendo aí, corroborar, na verdade, Lelê, são pessoas que saem do Brasil e saem de vários lugares do mundo e vêm fazer trabalhos de prestação de serviço, Isso. por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. Porque o americano em si, via de regra, o americano não é o cara que vai cortar grama, que vai limpar piscina, que vai limpar, vai trabalhar na limpeza pública do seu país. Não, esses caras geralmente são gente que vem de Estrangeiros, fora, estrangeiros que se submetem, entre aspas, a este, entre aspas, subserviço. Perfeito. E agora eu vou trazer um exemplo deste, entre aspas, Claro. subserviço, que é o da prestação de serviço. O cara que corta a grama aqui em casa, por exemplo. Este cara ontem estava me dizendo, me contando lá, e eu não vou dizer quem ele é e nem nada, tá tudo certo. Nos ouve, inclusive. O cara me disse o seguinte, porque, cara, só por curiosidade, assim, eu sei quanto eu te pago por mês e quantas casas tu trabalha por dia, assim, em quantas casas tu corta a grama por dia? Ele, corto de 10 a 12 por dia. E eu fiquei fazendo uma conta. Cara, se aqui na minha casinha, pequenininha, que tem metade de grama pra cortar ali, metade de grama pra cortar ali, o cara leva essa grana de mim, quanto será que esse cara leva? Deve levar o dobro, o triplo, pra cortar casas muito maiores. Maiores, claro. E aí eu fiquei fazendo a conta. Este cara está recebendo mensalmente para cortar grama de 15 a 20 mil dólares por mês. Fez essa conta pensando que ele trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado. Ele só trabalha de segunda a sexta. Olha aí. isso, cara. Pois é que aí que tá. É que a gente aqui no Brasil, a gente tem uma ideia, quando a gente fala em subemprego, subtrabalho, é que a gente já associa a uma remuneração baixa. Mais 20 baixa. mil dólares, 20 mil dólares que é não mais de existe 100 uma mil formação, reais. digamos assim, né? Que tu vai investir numa formação e tal. E tem um detalhe importantíssimo, né? Nos Estados Unidos, aí vocês sabem melhor do que ninguém, e também na Austrália, eu tenho alguns amigos que moram lá. Aquilo que tu paga de imposto, tu tem em troca. Também. Naquilo Claro. que o Brasil, por exemplo, não tem. Por exemplo, Não te devolve. Cara, um plano de saúde aqui no Brasil hoje é estratosférico, não são. Olha, não chega nem É a 20. proibitivo, é pras pessoas Cara, morrer mesmo. Exatamente, 20%, nem 15%, acho que da população tem condições disso aqui no Brasil. Lá fora, as pessoas têm saúde, por exemplo, só um detalhe, só um tópico de qualidade extrema. Mas eles têm SUS lá. Não, mas é que não. tem... Nos Estados Unidos não, mas eu acho que na Austrália tem não, mas alguma coisa nesse sentido, mas, né? por exemplo, essas amigas nossas que moram na Austrália, cara, elas relatam pra gente direto a tranquilidade Claro, que segurança, elas, meninas, claro. podem andar na Mas rua a Fê- de noite, sabe? A Fê foi outro trabalhar mundo. lá de babysitter. Isso, isso. Essa Maria Júlia que tu fala, Fetter, ela é nossa ouvintaça, aliás, ela Isso, curou um nossa câncer. ouvintaça. Ela curou Isso, um câncer lá, ela curou ela um trabalha câncer lá. limpando casa, né? Isso, isso aí. Pô, cara, É que tem Feliz da vida
vida, anda lá na Mercedes dela, bacana, sabe? Tipo, É que porra, tem uma questão que a gente associa, e eu ouvi muito aqui, depois de que a gente veio fazer essa experiência, que a gente chama de experiência, porque eu acho que a gente fez de um jeito que talvez seja o mais fácil de assimilar. Quando tu pensa assim, eu vou embora, eu vou deixar o meu país, a minha casa, os meus amigos e as minhas pessoas, é muito difícil tomar essa decisão. E quando tu pensa que tu vai fazer uma tentativa ou conhecer um novo lugar e não se coloca um tempo e nem um prazo, as coisas ficam mais leves. Às vezes a gente pensar na vida com essa coisa da finitude é muito agressivo, não só para quem sente, como para os outros que te julgam do tipo, vai deixar o teu país, o lugar que tu nasceu, o lugar que tu é reconhecido pelo teu trabalho, quando na verdade a experiência de conhecer novos lugares não só te enriquece, como enriquece a relação que tu tem com o teu próprio lugar. Porque tu aprende muito sobre o lugar que tu vive quando tu conhece o lugar que os outros vivem. Claro. Então, a gente se permitir uma experiência como essa, e óbvio que para a grande maioria das pessoas, infelizmente, é quase impossível, mas não é impossível, né? Dá para organizar a vida e fazer uma experiência assim. É de uma riqueza tão grande que o trabalho, o que tu vai fazer para te sustentar naquele lugar, ele acaba sendo uma coisa secundária. No Brasil ou no país de origem que a gente vive, onde a gente já tem uma zona de conforto, a gente nasce na casa dos nossos pais, a gente tem uma certa garantia. A nossa grande busca é pelo nosso trabalho, o que a gente vai ser quando crescer. Então a gente investe na formação, a gente quer ter o melhor emprego, o melhor negócio, e depois a gente pensa em criar a nossa própria família. Quando tu vive num lugar onde tudo é descoberta todos os dias, como se tu voltasse a ser criança e aquilo ali tem um outro olhar pra ti, e tu descobre possibilidades que hoje em dia no teu país de origem tu não tem, e aí eu falo do meu caso, que é a questão da liberdade, a questão de deixar o meu filho fazer coisas que eu não poderia deixá-lo fazer no Brasil. Essa vivência, ela coloca em segundo plano essa necessidade, às vezes, que a gente tem de ter um super emprego, um super salário, uma super colocação profissional, porque a vida no dia a dia, ela te entrega muito mais. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, Rodaica, tu sente... Eu morro de saudade, o Alexandre sabe, eu me queixo todos os dias de saudade de Porto Alegre. Porque eu tenho saudade da minha casa. Às vezes me falta paciência, eu digo, então vai! Seguidamente ele me diz, então vai. Eu sinto saudade da minha casa, eu sinto muita falta de estar perto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da família dele. Eu sinto falta de andar nas ruas de Porto Alegre, de ver meus amigos e de ter a minha rotina de trabalho. Por outro lado, eu ganho coisas aqui que são absolutamente incríveis no meu dia a dia. Então é um equilíbrio. A possibilidade de ouvir e conhecer tudo isso é um privilégio e é maravilhoso. E as pessoas deveriam se permitir mais. Independente do momento que elas estão na vida. Não importa se tu tem 19 ou 49 anos ou 50 e poucos anos. Não é isso que pega. Eu acho que o que pega é a gente ter um pouco esse espírito desbravador e entender que a gente não está deixando o nosso lugar. Pelo contrário, a gente vai amar ainda mais o nosso lugar e a gente vai acumular uma experiência que não teria de forma alguma simplesmente visando o trabalho e o que tu vai ser quando tu crescer. Né? Mas verdade. Assim, o que eu vou viver enquanto eu estiver vivo. E eu, pela minha parte, eu fico olhando as coisas aqui, dizendo, cara, que coisa maravilhosa isso, olha só a segurança que as pessoas têm na rua, tu pode estar no lugar mais ermo. Imagina assim, tu tá no Humaitá, em uma cidadezinha, num lugarzinho ermo e duvidoso, né? Tu olha assim, tipo, vamos ver, tu tá no Humaitá, tu tá no Bonfim, tu tá na Independência, onde quer que esteja, tu corre o risco de ser assaltado e tu tem que estar sempre ligado. Sim. Aí tu tá no Humaitá, aqui tu tem a certeza de que nada vai acontecer. Tu não vai ser assaltado, tu pode estar com o vidro do teu carro aberto, parado na sinaleira, pode ter um cara pedindo grana na sinaleira ali, pode ter, porque tem, né? E os tempos, eles vêm produzindo... E coisas ruins acontecem em qualquer lugar, até claro nessas 10 cidades que a gente elencou. Mas o que eu quero dizer a gente tá falando do sentimento do dia a dia, de tu ter uma tranquilidade. Por exemplo, às vezes eu tenho medo em Porto Alegre porque eu já fui assaltada 3 vezes, de me levarem. E isso é muito dramático, assim, é um trauma que tu carrega. Então, essas vivências que tu tem vão te trazendo traumas que são difíceis de lidar. Então, quando eu estou em algumas situações em Porto Alegre, eu tenho muito medo. Eu queria e aí só concluir. Tu faz o versus não medo daqui. Não entendo, mas aí eu fico pensando o seguinte, cara, como eu queria levar isso pra lá.
Como eu queria poder chegar na minha cidade, conversar com pessoas e dizer, cara, vamos fazer um plano aqui, ó. Vamos tentar desenvolver um projeto, né, de liberdade e de segurança para as pessoas e onde o crime ele seja penalizado de verdade, onde as pessoas que roubam, que assaltam, né, e que tem que pagar a sua pena por isso, elas sejam recuperadas para um dia voltar para a sociedade e para um dia fazer pelo país e que trabalhem enquanto estiverem lá presas e cumprindo a sua pena. Mas eu fico pensando, mas é o Brasil, cara. É difícil. No Brasil isso não vai acontecer. É muito grande, né? O Brasil ele é muito diferente. Ele tem pessoas na política que são muito mal intencionadas. Né, que são muito mais bandidos do que aquele bandido que precisa roubar pão e carne pra botar na mesa da sua família. Isso. Exatamente. E aí a gente volta lá pro início da conversa. aí, porque cara, essas aí eu pessoas, di- Fetter, Exato. desculpa te interromper, elas não conseguem viver com um subemprego. Entendeu? Porque não uma tem- pessoa que não tem tem um a subemprego que é reciprocidade. muito mal paga, Não tem a reciprocidade. ela não consegue pagar uma cesta básica. Não Sabe tem. sabe o que é legal, assim, só pra eu encerrar uma opinião, que é o que a gente pode dar, assim, obviamente são situações, mas tipo, eu, aos 30 e poucos anos, eu fui ter a condição e enxergar, a condição, melhor dizendo, pra fazer uma primeira viagem internacional. Sim. E isso é muito que também que meus pais não tinham, né? Eu também. Sim, enxergar sim. que é importante tu Na dar uma nossa banda. classe social, né, na Exato. nossa classe social de origem, não tinha viajar pro exterior. é, isso aí. Exatamente. E até não tinha percepção do quanto tu absorve de coisa legal, muito mais bons ouvidos tu entrar numa sala de aula, né? Tu conhecer um pouquinho Claro, do mundo. te entendo. Na Conhecer prática, um pouquinho do conhecer mundo. na prática. E assim, então, papai e mamãe, que de repente tem a dúvida, você 15 anos, que normalmente 15 anos é uma data legal, 18, pô, vou guardar o dinheiro pra dar um carro, vou, enfim, dar... Cara, de repente repensa isso, faz um esforço pra fazer um intercâmbio. O que esse adolescente bem isso. vai ganhar nessa viagem, seja Estados Unidos, Europa, né? Qualquer canto do planeta onde tu conviver com outras culturas e entender, valorizar da onde tu vem também, que é bem importante tu Óbvio. entender da onde tu sai e aquilo que tu absorve. Cara, isso aí ninguém te tira nunca mais. Olha, mas tem uma empresa de intercâmbio aqui de Porto Alegre, eu não vou lembrar qual agora, então eu não quero me confundir, então eu não vou dar. Eu acho que era a STB, a Student Travel Bureau. Pode ser. Ou a CI, não sei qual das duas, mas enfim, de qualquer forma, um grande abraço tanto pra CI quanto pra STB. Tu nunca volta o mesmo. Era STB. Você nunca volta. STB. Você sempre volta diferente de uma viagem. Tu sempre volta diferente de uma viagem, cara. Tu volta outra pessoa, tu não é mais aquela pessoa que tu era quando tu entrou no avião pra ir lá naquele lugar. Tu sabe, Fetter, o Rafinha falou agora esse negócio da viagem pro exterior, eu também, cara. Eu consegui fazer uma viagem pra Europa com 40 e poucos anos de idade. E eu nunca me esqueço, cara. Eu entrei no metrô de Londres e tinha uma escada rolante e eu vi todas as pessoas que estavam naquela escada rolante do lado direito. Aí Enfileiradas. tu não entendeu por quê, Aí eu né? falei, cara, olha isso, saca? Mas tu sabe por quê? Claro, por quem tá com pressa passa pelo lado esquerdo. Porque quem tá com pressa passa Isso é vivência em sociedade, é respeitar os outros, entendeu? Só que a gente não vê isso aqui. É coisa que a gente não vê aqui. Aqui, às vezes, eu tô correndo ali na orla e tem 4 ou 5 pessoas que vão caminhar na orla juntas, elas ficam as 5 assim, uma do lado da outra, conversando. Elas impedem quem tá indo voltando. Tem que ir pro meio da rua, sabe? É mais ou menos assim. Tem uma cena clássica que eu vejo todos os dias aqui. A gente mora no interior aqui, tá? No interior da Flórida, no interior de Orlando, numa micro cidadezinha. E para cidadezinhas serem unidas aqui, tudo é muito estrada. É muito difícil tu ver uma rua aqui onde a gente mora. Quadra, uma quadra com não, é só casa e é só estrada. E tem muito ciclista em função de ter muita estrada. Tem muito ciclista mesmo, o cara que pega a bike e sai a pedalar horas a fio e depois volta. E aí tu vê esse cara numa estrada onde a velocidade da estrada é 70 km por hora e ele tá ali nos 25 km por hora que ele consegue ir na bicicleta. E atrás dele, sem ultrapassá-lo, uma enorme fila de carros respeitando aquele único ciclista que está ali a 25 por hora numa estradinha de 70 por hora. É verdade. Tu não vê alguém colocando a vida desse cara em risco, tu não vê alguém querendo ultrapassar pra entender o que tá acontecendo lá.
vê. Eventualmente os brasileiros fazem isso aqui. Sim, é o que eu ia dizer. Quem ultrapassa na faixa amarela aqui é brasileiro. Quem não respeita a lei aqui é brasileiro. Isso é impressionante. É impressionante. Ô, Alemão, eu tava ouvindo o After nessa semana à noite, até tava lá no Neto Tatu, tá nos ouvindo, um abraço pro Neto. Querido Neto Tatu, É, saudade de tatuar com o Neto. Tava lá dando os riscos e eu tava ouvindo atentamente o After ou Fake Fetter com o original. E o Fetter disse uma coisa pra Maria Júlia. Cada escolha é uma renúncia. Isso pertence também ao ser humano. E aí o que a Rodaica diz faz muito sentido, cara. Se permita. Daqui a pouco arrisca. Tô com 50, 60 anos, não tô mais na pilha. Cara, tu não sabe se tu amanhã vai estar acordado. Então se permita. Claro, se permita, vá à frente. Saia sabendo do seguinte, Exatamente. a banca paga e recebe. Exato, tu velho. vai ter coisas que tu vai sentir saudade, mas tu vai ter coisas que isso tu aí. não vai ter aqui. É simples. É isso aí. É isso. aí. E nada na vida é definitivo, nada é pra sempre. Daí tu faz um exercício como da mesma forma como age o tempo na nossa vida. Porra, cara, eu tenho uma saudade do Ribs em Porto Alegre. Bah! Uma saudade maravilhosa do Ribs. E o milkshake? O milkshake do Ribs, aquele prato chamado Independência do Ribs. Sobrou só a Como era mostarda. aquele molho do X? O molho do X. Nossa. Aí eu O X tenho- goleiro, Bife lembra a que era de cavalo. frango? Bife a Aí cavalo. eu tenho uma saudade da época que a gente saía pra dançar em Porto Alegre, a gente saía pra curtir lá nos anos 80. Cara, passou essa época. Passou. Então, lida dessa forma com a situação de tu ir visitar outro lugar e não voltar pro teu lugar porque tu gostou daquele lugar. Pô, eu tenho na minha família pessoas que foram um dia viajar pra Laguna, por exemplo, foram conhecer Laguna, se encantaram com Laguna e nunca mais voltaram a viver em Porto Alegre. Acontece isso com quem visita o Rosa, com quem visita Floripa, com quem visita Bahia. Vai e nunca mais volta pro seu lugar. Isso é muito legal. A vida é uma só, cara. A vida é uma só. Eu tô com inveja do Ted, quem tá vendo Lives Atlântida, no colo da Rodaica. Alexander, meu Belmarques sueco, deixa eu ser o teu pet, deixa eu ir pra aí. Deixa eu me permitir. Eu balanço o rabo igual a ele. Deixa eu ir pro teu colo com essa flanela maravilhosa e te chamar de tapete persa, só meu. Deixa eu ir em cima. Vem, meu tio, vem, meu tio. Deixa eu mandar um beijo especial Claro, pra quem? nossa colega, amiga, querida, que eu morro de saudade de conviver diariamente na redação, Xana Miller, que tá nos ouvindo. Xana! Querida. Beijo na Te Xana!